Graça e paz, irmãos, mais um domingo e nós vamos continuar falando uma vida centrada em Cristo, baseado no livro de Colossenses. E hoje nós queremos trazer para os irmãos aqui no capítulo 1, do versículos 3 até o versículo 8. Na minha tradução aqui é a Revista Atualizada, essa perícope tem como título Ação de Graças. Aí então diz, a partir do versículo 3: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então aqui nós vemos Paulo dando graças a Deus porque o Evangelho chegou até esses irmãos e esses irmãos foram transformados realmente pela presença do Evangelho. E aí então, no versículo número 5, né, que nós lemos, Paulo diz assim, 3 elementos, né, podemos dizer assim, 3 requisitos básicos da fé. De uma fé centrada em Cristo, de uma vida centrada em Cristo, nós temos 3 requisitos básicos. Paulo fala assim, por causa da esperança que você está preservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, nós vemos aqui, né, que a esperança veio para eles e através da esperança, nós podemos dizer assim, que eles mantiveram a fé, eles mantiveram realmente o amor, tudo isso por quê? Por causa de algo que eles aprenderam, diz, pela palavra da verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho foi libertador. Conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. Então, esses 3 requisitos, né? Fé, amor, enfim, puderam estar na vida deles, né? No versículo 4 fala, desde que ouvimos da vossa fé, do amor e então a esperança. Então, esses 3 requisitos básicos fazem parte de uma vida realmente centrada em Cristo. Será que nós temos realmente agradecido a Deus pelas boas novas, as boas novas de Deus? Ou será que nós temos tirado Cristo do centro das nossas vidas? E era isso que as falsas doutrinas, aqueles falsos ensinamentos estavam tentando fazer. Não que a igreja de Colossos deixasse de ser igreja, mas deixasse de ter uma vida centrada em Cristo. Por isso, amados, nós temos que ser agradecidos a Deus pelo Evangelho e nos apegarmos realmente no Evangelho, na palavra de Deus, não nos desviarmos. Jesus ele fala assim que é sobre a sua palavra que nós vamos edificar nossas vidas. A rocha para nós é a palavra de Cristo e é sobre a palavra do Senhor que nós passamos a ter uma vida centrada em Cristo. E vida centrada em Cristo, queridos, é vida de fé, é vida de amor, é vida de esperança. E nós podemos, a partir do momento que aceitamos o Evangelho, nós vamos perceber e agradecemos a Deus porque existem outros irmãos, pessoas mais maduras que podem nos ajudar em nossa caminhada. É interessante que Paulo começa essa perícope aqui dizendo, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aqui Paulo diz, sempre oramos por vós. Aqui nos fala realmente de uma ideia assim, de uma postura de Paulo, de sempre estar orando pela igreja, lembrando da igreja. E eu fiquei pensando assim,
Quantos de nós realmente investimos uma boa parte das nossas orações realmente orando e pedindo a Deus, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, agradecendo a Deus pelo Evangelho, agradecendo a Deus porque nós podemos nos reunir e podemos entender realmente a verdade do Evangelho sem diluirmos esta verdade com algum acréscimo humano, né? Paulo ora na certeza de que a graça de Deus, ele está dando graças a Deus pela vida desses irmãos, né? E por que o Evangelho é importante, queridos, trazer para nós esses três qualificativos, né? Fé, amor e esperança, né? Porque em Cristo Jesus nós precisamos desses três elementos, né? Nós lemos ali em Gálatas, capítulo 5, o versículo 6, diz assim: porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, Paulo, assim como aqui em Colossenses e também em Gálatas, ele vai falar o seguinte: a fé, ela atua pelo amor, ou seja, aqui a palavra atuar, é energel, no grego, significa a fé, ela tem uma eficácia quando ela opera ou ela é realizada em amor. Então, fé e amor são duas coisas que andam juntos. Por isso, uma vida centrada em Cristo é uma vida de fé, de amor, e isso vai resultar para nós em esperança. Também nós temos ali em 1 João, capítulo 3, no verso 14, quando João diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então, fé, esperança e amor. Então, esses três qualificativos que fazem parte de uma vida centrada em Cristo. Ou seja, fé, esperança e amor e tal, só é possível realmente em Jesus. Então, fora da esfera da ação de Cristo, nós não podemos ter esses três elementos. Mas a partir do momento que estamos em Cristo, nós temos. E aí então nós podemos viver juntos em unidade, nós podemos estar focados na missão de proclamarmos o Evangelho, as boas novas de Deus. Então, Paulo, ele fala para nós que nós temos que estar realmente em Cristo Jesus. Estar em Cristo é estar em posição, estar nele em todo o momento. Cristo, nós precisamos entender o seguinte: a vida centrada em Cristo, irmãos, não é um conjunto de regras, mas é um relacionamento vivo com Jesus, é comunhão diária com Jesus. Por isso a fé cristã é centrada neste relacionamento, porque tem pessoas que eles aprendem alguma coisa da doutrina da igreja, eles aprendem, vamos dizer assim, até a forma do falar da igreja, né? Mas não entende assim que a fé genuína, ela vai andar sempre juntas com o amor, né? E esse amor vai criar esperança. Ou seja, em outras palavras, queridos, a partir do momento que nós temos uma vida centrada em Cristo, nós passamos a ter a mente de Cristo. E aí, então, essa ideia da mente de Cristo, William Barclay descreve o seguinte: é uma mentalidade celestial. Ela tira os nossos olhos daquilo que o mundo oferta, pois passamos a buscar uma realização somente em Deus, pois em Cristo temos suficiente provisão. Então, a fé genuína é ter essa mentalidade celestial, uma mente espiritual, é ter a mente de Cristo. E então, nenhum atrativo do mundo, nada daquilo que o mundo possa querer oferecer para nós, não vai nos atrair, porque a nossa suficiência, ela vem do Senhor. Né? Por que isso, irmãos? A fé, o amor vai produzir esperança. E aí, então, nós temos aí no versículo 5, eu queria que você destacasse aí na sua Bíblia, ele diz assim: por causa da esperança que vos está
preservada nos céus. Né? Numa outra tradução diz que temos esperança armazenada nos céus. Né? E aí que vem a riqueza de uma vida centrada em Cristo. Porque assim, eu não perco a minha esperança. E eu tenho uma reserva de esperança que está armazenada nos céus, que é Jesus, aquele que intercede por nós todos os dias. E alguém falando sobre isso diz assim: ninguém pode invadir os portões dos céus e roubar nossa esperança. Então, em Deus nós temos armazenado recursos de esperança diária para nós. Então, não importa o lugar em que nós estamos vivendo. Né? Eu estou meditando um pouco sobre aquela ideia, né? Como a palmeira florescerá o justo, né? E há um autor, Robert Schuller, que ele fala assim: floresça, né? É um título de um livro, floresça onde você foi plantado. E aí o que algo me surpreendeu, assim, que muitas vezes a tamareira, né, que seria essa palmeira, ela é plantada num lugar, e mesmo naquele lugar árido, um lugar até que talvez tenha água salgada, mas essa árvore produz fruto doce. Ou seja, as circunstâncias em que ela está não interfere na qualidade interior da sua vida e nem na produção dos seus frutos. Então, a nossa vida centrada em Cristo é isso. Não importa as circunstâncias, nós temos um interior renovado pelo Espírito Santo, e esse renovar do Espírito Santo vai realmente produzir em nós esta esperança inesgotável. Né? Por isso, o escritor de Hebreus, quem sabe, tendo esse entendimento de uma mentalidade celestial, ele sabe que tem recursos de Deus para ele nos céus. Lá está armazenada esperança, alegria, fé, ou seja, Jesus está ali e está em nós através do Espírito Santo. O escritor de Hebreus, capítulo 4, verso 16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por isso essa tríade, né? Fé, esperança e amor, que vai trazer para nós uma vida realmente significativa, uma vida plena, uma vida que vai fazer toda a diferença. Paulo, então, falando à igreja de Colossos: olha, vocês estão enfrentando problemas, há heresias, há misticismo, há legalismo, há dualismo, mas fiquem com a verdade do Evangelho. Né? Paulo diz que a igreja já conhece o Evangelho, agora eles precisam entender e ficar com o Evangelho. E esse é o grande problema. A palavra ela foi semeada nos nossos corações, assim como foi semeada no coração desses irmãos. Mas muitas vezes nós, naquela sedução do inimigo, nós queremos um cristianismo e algo mais. O Evangelho, queridos, ele é a aplicação, ele tem uma aplicação universal. Ou seja, ele foi significativo para o início da igreja cristã, na época ali dos primeiros apóstolos e com Paulo e depois os demais, mas o Evangelho ele tem uma aplicação significativa para nós nos dias de hoje. A palavra de Deus não perdeu a sua importância. Vai passar céus e terras, mas a palavra do Senhor não passará. Então, tudo isso, né, o estar no Evangelho, o estar buscando o Evangelho, vai fazer como que o Paulo fala, né, porque eles estão na verdade do Evangelho. Né, veja no versículo 5 aí: ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E aí então diz assim, que chegou até vós, ou seja, eles já aprenderam do Evangelho, né? Assim como também chegou a todo mundo, ou seja, está chegando o Evangelho, sendo conhecido, está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece aí com vocês. Então, perceba isso,
A verdade do Evangelho, ela vai frutificar, vai crescer, enfim, né? Nada detém a palavra do Senhor. Mas, como o inimigo não pode deter a palavra, ele tenta distorcer a palavra. Lembre-se, lá a primeira tentação ou sedução, eu prefiro chamar de sedução do inimigo em relação àquilo que Deus havia dito, ele vem então, olha, foi assim que Deus disse. Ele não vai contra a palavra de Deus, mas ele tenta distorcer a palavra. Então o inimigo hoje, perceba, a sedução é isso, ele não vai bater de frente, porque se ele bater de frente nós vamos recuar logo de início. Mas ele vem com a sedução. Ah, mas isso não tem problema. Hoje nós precisamos fazer uma releitura da Bíblia. Hoje nós temos que ver um novo contexto que estamos vivendo. Né? O Evangelho, ele é a palavra da verdade. E nós devemos comparar, a partir da palavra, os ensinamentos que estão vindo para nós. Temos que ser como os bereanos, que diz ali no livro de Atos. Aquilo que Paulo estava falando, eles examinavam as Escrituras para ver se era assim mesmo. O Evangelho, ele vai chegar a todo mundo. E nada pode deter, ninguém detém, como diz uma canção, a obra que é santa. E o Evangelho, creia nisso, queridos, ele está dando fruto, ele vai crescer, vai se espalhar. Então, a partir do momento que nós abraçamos o Evangelho, a verdade do Evangelho, nós vamos ter frutos. Frutos, nós podemos dizer assim, qualidade. Mas também vai ter crescimento, ele vai se espalhar. Então, uma vida centrada em Cristo é uma vida de qualidade. E uma vida de qualidade, queridos, tem que gerar quantidade. Porque muitas vezes nós pensamos apenas na qualidade e esquecemos que a qualidade gera quantidade. Perceba uma coisa, né? Se os filhos das trevas aí nos seus negócios são mais prudentes do que os filhos da luz, nós temos que ter a prudência, sem o veneno da serpente, mas nós temos que sermos prudentes como uma serpente. E não simples, né? Ou seja, sermos simplistas demais, né? Então, perceba uma coisa, quando um produto, né, uma firma aí, uma indústria faz um produto bom, esse produto bom vai vender muito. E as pessoas vão dizer, compra que é bom. Amados, nós temos que realmente viver a verdade do Evangelho para que nós possamos frutificar e esse Evangelho se espalhar. E aí então as pessoas vão dizer, vamos então buscar esse Evangelho, vamos estar junto com esses irmãos, porque eles têm vida centrada em Cristo e isso tem qualidade e vai gerar a quantidade. Frutos, queridos, nós temos a partir da vida centrada em Cristo. Nós precisamos então agradecer a Deus pela verdade do Evangelho. Os cristãos ali em Colossos, eles aprenderam o Evangelho com Epáfras. Eles foram fiéis servos do Senhor. E aí então também no versículo 8 fala assim, o qual nos relatou do vosso amor no Espírito. Ou seja, através do Espírito Santo, eles tinham também a presença, podemos dizer assim, do fruto do Espírito. E uma qualidade desse fruto é o amor, né? Então, perceba, fé, esperança e amor, tudo isso fazia parte da vida centrada em Cristo. E todos estavam aprendendo o Evangelho. Será que nós temos aprendido o Evangelho? Imagine assim, se você fosse num certo lugar e alguém te desse um endereço, você vai numa rua, entra aqui, vira ali e tal. Imagine que você não tenha GPS, não tenha essas facilidades que nós temos hoje, e de repente você está naquele lugar e você fica pensando assim, como é que eu cheguei aqui? E como é que eu vou sair daqui? Então, a pergunta é, você sabe como você chegou ao Evangelho? Você sabe como é o Evangelho, a verdade do Evangelho? Nós temos aprendido realmente o Evangelho? Nós temos feito realmente da presença de Cristo realmente a diferença para nós? Nós temos que aprender o Evangelho. E Paulo estava dizendo isso para esta igreja, que isso iria fazer toda a diferença.
Né? Agora, a pergunta é essa, primeiro, né? Será que nós temos aprendido o Evangelho, a verdade do Evangelho? E se nós temos aprendido a verdade do Evangelho, esta verdade tem feito diferença na nossa vida? Lembre-se, nós havíamos dito na aula passada que por entendermos a verdade do Evangelho, nós passamos a ter novos desejos. Tá? O salmista diz: a quem tenho eu no céu senão a ti? E não há na terra quem eu deseje além de ti. Será que realmente, por conhecermos a verdade do Evangelho, Deus é o nosso maior prazer? Será que nós temos realmente, como diz Jesus no Sermão do Monte, buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, crendo que as demais coisas que forem necessárias quanto ao comer, ao beber e vestir serão acrescentadas para nós? Será que por conhecermos a verdade do Evangelho, nós podemos, como diz o próprio Senhor Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração? Será que por aprendermos a verdade do Evangelho, nós temos confiado realmente, e como disse Jesus, estamos orando, né, sempre, sem esmorecer? Então, essa é a primeira pergunta que eu queria deixar com você. Você tem aprendido a verdade do Evangelho? E Paulo, ele ainda é mais enfático quando ele fala para Timóteo: e você sabe também de quem você está aprendendo? Nós temos muitos ensinamentos hoje aí, mas muitas vezes não há realmente, na teoria é bonito, mas não há uma prática. Então veja de quem também você está aprendendo. Agora, a segunda pergunta é: por você ter aprendido a verdade do Evangelho, você está ensinando a verdade do Evangelho? Você recebeu, e de graça. Agora você tem ensinado realmente a verdade do Evangelho para as pessoas? E será que nesse ensinamento você não tem acrescentado nada? Talvez uma ideia que você ache que é boa, que é talvez melhor, ou você está na simplicidade do Evangelho? É simples, mas é poderoso. Pode ser loucura para um, talvez falta de sabedoria para o outro, mas para nós é o poder de Deus. Então, será que nós temos ensinado o Evangelho para as pessoas? E aí que vem uma terceira pergunta: quem tem aprendido o Evangelho conosco tem tido uma vida transformada? Será que nós temos ensinado esta verdade do Evangelho, e essa verdade do Evangelho tem sido algo transformador em muitas vidas? Então, amados, nós precisamos ter esta vida centrada em Cristo. A vida centrada em Cristo é algo que vai fazer toda a diferença. E tudo isso começa com o quê? Com a verdade do Evangelho. Há uma citação de Max Anders. Anders, ele escreve o seguinte: o dia mais significativo na história de Colossos não foi o dia em que Xerxes descansou na cidade em sua marcha contra a Grécia, nem foi o dia em que Ciro marchou com seu exército grego pela cidade. Não, o dia mais significativo da história de Colossos foi o dia em que Epáfras veio à cidade e plantou a semente do Evangelho. Será que realmente, amados, para nós, o momento em que nós aprendemos a verdade do Evangelho foi o dia mais significativo? E tem sido uma vida significativa através da verdade do Evangelho? Aprendemos a verdade do Evangelho, temos ensinado a verdade do Evangelho, e quem tem aprendido conosco tem tido uma vida transformada? Que realmente a nossa vida possa ser uma vida centrada em Cristo, e que a cada dia, a cada momento, nós possamos fazer a diferença aonde o Senhor tem nos plantado. Que Deus vos abençoe.